Quase 39 anos atrás, uma série de explosões devastou a usina nuclear de Chernobyl, em Pripyat, a apenas 105 quilômetros da capital ucraniana, Kiev. As explosões liberaram uma estimativa de 50 a 185 milhões de curies de partículas radioativas, contaminando vastas áreas da Bielorrússia, Ucrânia, Rússia e partes da Europa. Milhões foram expostos à radiação e cerca de 404 mil pessoas reassentadas de áreas contaminadas. O incidente é considerado o pior desastre nuclear da história e uma das manchas mais graves no legado da União Soviética. No entanto, a Marinha Russa pode estar flertando com uma catástrofe novamente, potencialmente comparável ou até pior do que Chernobyl. Inclui navios de guerra nucleares, especialmente o Almirante Nakhimov. A navegabilidade dessa classe de embarcações, ou melhor, a possível falta dela, juntamente com sua fonte de energia altamente volátil, levou a que fossem apelidadas de Chernobyls flutuantes ao longo dos anos. As novas preocupações surgem após a volta do Almirante Nakhimov ao mar. O Nakhimov tem sido promovido como um novo tipo de superarma russa e está prestes a se tornar o navio-chefe da frota russa. Mas ainda restam dúvidas sobre sua segurança, sua potência e o espectro de um desastre tipo Chernobyl à espera de acontecer. Vamos analisar por que o retorno do Almirante Nakhimov à ativa é importante. Desde 1997, é a primeira vez que o cruzador de batalha nuclear russo Almirante Nakhimov volta à água e se move por conta própria. Após 28 anos de reparos e modernização, os 2 reatores nucleares do cruzador de batalha, de 28 mil toneladas, voltaram a operar no início de 2025. O navio de guerra deve se tornar o futuro navio-chefe da frota russa, substituindo sua irmã Pyotr Veliki, ou Pedro, o Grande. Os 2 navios de guerra são os únicos remanescentes da classe Kirov de cruzadores pesados de mísseis guiados nucleares das marinhas soviética e russa, chamados na Rússia de Projeto 1144 Classe Orland. Eles continuam sendo os maiores e mais pesados navios de guerra, de combate de superfície em operação ativa no mundo, se não os mais eficazes. Entre todas as classes de navios de guerra modernos, eles só perdem em tamanho para os grandes porta-aviões. E o surgimento deles em 1979 foi um fator-chave para a Marinha dos Estados Unidos da América reativar os encouraçados da classe Iowa na década de 1980. É justo dizer que a classe nunca atingiu seu potencial. Foram encomendados 5 navios. 4 foram construídos ao final, junto ao desastroso navio de vigilância de comunicações, 33 Ural, que usava o casco da classe Kirov, mas com superestrutura e armamentos diferentes. Explicaremos depois por que o navio de vigilância de comunicações, 33 Ural, ficou conhecido como desastroso. O navio líder da classe Kirov foi construído em março de 1974 no estaleiro naval Baltijsk de Leningrado, sendo lançado e comissionado em dezembro de 1980. Quando o navio surgiu, observadores da OTAN o chamaram de Balkon 1, abreviação de Baltic Combatant 1. Mas o Kirov sofreu um acidente de reator em 1990 no mar Mediterrâneo durante sua segunda missão. Os reparos não ocorreram por falta de fundos e pela situação política caótica na União Soviética nos anos 1990. Colocada na reserva e renomeada Almirante Ushakov, em 1992 foi descartada em 2010. A Marinha Russa planeja restaurar e reativar todos os navios da classe Kirov, dando ao renovado Almirante Ushakov uma nova chance. Apenas 2 anos depois, relataram que estava irrecuperável e em 2021 o Almirante Ushakov foi desmantelado. O Almirante Lazarev, segundo navio da classe Kirov, foi comissionado em 1984. Originalmente, ele se chamava Fronts, mas foi renomeado ao mesmo tempo em que o Kirov se tornou Almirante Ushakov. O navio ficou inativo em 1994, descomissionado em 1999 e enviado para sucateamento em 2021, com previsão de término até 2025. Tanto para o Almirante Ushakov quanto para o Almirante Lazarev. Os russos consideraram que, devido ao estado crítico dos núcleos dos reatores, remover o combustível nuclear usado e fazer reparos seria muito difícil, caro e perigoso. O que nos leva ao terceiro navio da classe Kirov a ser comissionado, o Almirante Nakhimov.
Ele foi nomeado Kalinin em 1988 e renomeado em 1992 junto com os demais. Após vários atrasos, o quarto navio da classe Kirov, Yuri Andropov, foi lançado em 1998, 12 anos após o início da construção. Ele virou Piotr Veliki em 1992 e segue como navio capitânia da Frota do Norte da Rússia. O quinto e último navio da classe Kirov teria o nome almirante da Frota da União Soviética. Kuznetsov, antes Azinsky, depois Revolução de Outubro e por fim Kuznetsov novamente. No final das contas, isso não fez diferença porque, em parte, devido aos atrasos ocorridos durante a construção do Piotr Veliki. O navio e o projeto foram descartados em 1990, mas não antes que o navio de vigilância de comunicações 33 Ural Super Spire, baseado na classe Kirov, fosse construído. Não se sabe se os problemas do navio foram causados por projeto e fabricação ruins, ou, de modo mais fantasioso, provocando a ira de deuses do mar. Mas se algum navio era um Chernobyl flutuante, era este. E assim como o recém-relançado Almirante Nakhimov hoje, o Ural foi projetado para dar à Rússia uma vantagem de alta tecnologia no mar. O plano era criar um grande navio de reconhecimento nuclear para percorrer milhares de quilômetros até o local de testes de mísseis dos Estados Unidos da América no atol de Kwajalein, no remoto Oceano Pacífico. Ele passaria meses coletando dados eletrônicos para ajudar os russos a entender as armas secretas dos Estados Unidos da América. A construção começou em 1989 e o Ural estava pronto para viajar do estaleiro do Báltico até Vladivostok. Menos de 2 anos depois, o Ural, com 275 metros de comprimento, 30 de largura e 34.640 toneladas, era enorme. Era preciso 1.000 pessoas para operá-lo. Seus 2 reatores nucleares gêmeos podiam gerar até 171 megawatts, equivalente a uma pequena usina de energia civil. Toda essa energia era destinada a impulsionar o navio a uma velocidade de 22 nós, enquanto alimentava um dos conjuntos mais densos e complexos de radares, rádios e dispositivos eletrônicos de escuta, já colocados no mar. No entanto, o Ural nunca chegou nem perto de Kwajalein ou de qualquer lugar onde seu vasto conjunto de tecnologias pudesse ser usado para o fim a que se destinava. As autoridades soviéticas e depois russas, felizmente, nunca estiveram dispostas a arriscar enviar o Ural em uma missão real. Talvez isso tenha sido algo bom. O navio atraiu desastres marítimos desde que entrou em serviço em dezembro de 1988, com problemas logo no início. Quando o Ural chegou a Vladivostok, após viajar pela Europa e Sudeste Asiático, o cais especial ainda não estava pronto. Ele foi obrigado a ancorar na baía e travou longa luta contra a corrosão e falhas nas máquinas, que precisavam funcionar ancorado para manter os sistemas da grande tripulação. No verão de 1990, um incêndio atingiu o navio e causou grandes danos. No outono de 1991, uma forte tempestade soltou o navio chamuscado das amarras e o levou ao mar, quase jogando-o com seus reatores contra um ilhéu rochoso. No ano seguinte, o Ural seguia incapacitado em Vladivostok. Um depósito de munição explodiu acidentalmente a 1 quilômetro, atingindo a base naval e navios com projéteis e estilhaços. A tripulação conseguiu tirar o navio do alcance com um rebocador e esforço próprio, escapando por pouco de outro acidente nuclear. Com o colapso da União Soviética, a indústria naval russa também foi afetada. O Kremlin não podia pagar nem mesmo pelo treinamento e pelas missões rotineiras, muito menos pelos muitos milhões de dólares em reparos que o Ural precisava. Enquanto apodrecia em Vladivostok, o navio foi tomando água e inclinou 5 graus, problema que reparos não resolveram. Para evitar que ele se soltasse em outra tempestade, os trabalhadores do cais acabaram tomando a medida extrema de soldar fisicamente o navio gigante ao pier. Além de ser um acidente nuclear iminente, o Ural também era um lugar difícil de servir. Algo, possivelmente radiação, matou todos os ratos a bordo tão rápido na viagem inaugural que não tiveram tempo de abandonar o navio. Apesar disso, muitos tripulantes expostos ao que matou os ratos sobreviveram. Após anos de serviço desconfortável e perigoso no infeliz navio, com pedidos de transferência negados, muitos tripulantes pularam no mar e nadaram até a costa. A tripulação do Ural caiu para 100 marinheiros, 10% do original, acelerando sua decadência. Em 2002, a Marinha Russa descomissionou o Ural e passou anos decidindo como descartá-lo.
Eles não queriam revelar os segredos militares a bordo. Em 2010, ele foi enviado ao estaleiro Svejeda, no Extremo Oriente, para desmontagem, concluída em 2018. Então, esse era pelo menos um potencial desastre nuclear russo no mar, com o qual o mundo não precisava mais se preocupar. Mas está longe de ser o único. Quase todos os outros agora estão no fundo do oceano. Na Guerra Fria, Estados Unidos da América e União Soviética construíram mais de 400 submarinos nucleares. A apenas 100 quilômetros da fronteira com a Noruega, o porto ártico de Murmansk e bases próximas viraram principal base da marinha nuclear e dos quebra-gelos soviéticos. E claro, o combustível nuclear usado, altamente radioativo. Só depois da queda da cortina de ferro é que as consequências ficaram claras. Na Baía de Andreeva, 661 mil toneladas de água tóxica vazaram para o Mar de Barents de uma piscina nuclear em 1982. O combustível de mais de 100 submarinos era parcialmente guardado em recipientes enferrujados ao ar livre. Temendo contaminação, a Rússia se juntou a países ocidentais para descomissionar e desmontar 197 submarinos nucleares soviéticos, descartar baterias de estrôncio de 1000 balizas de navegação e remover combustível e resíduos da Baía de Andreeva e de outros 3 locais costeiros perigosos. É um começo, mas ainda há muita sujeira nuclear russa nos oceanos para limpar. Estudo de 2019 do Consórcio Internacional de Segurança Nuclear identificou 18 mil objetos radioativos no Oceano Ártico, entre eles 19 embarcações e 14 reatores. Apesar da radiação da maioria desses objetos ter diminuído devido ao acúmulo de sedimentos, o estudo identificou que 1000 ainda têm altos níveis de radiação gama penetrante. 90% disso está em 6 objetos russos. Afundaram 2 submarinos nucleares, 3 compartimentos de reatores de submarinos e o do quebra-gelo Lenin. Um deles é o K-27, antes chamado de peixe dourado, devido ao alto custo. Os reatores experimentais resfriados a líquido do submarino de ataque, de 360 pés de comprimento, foram um sério problema desde o seu lançamento. Um se rompeu, expondo 9 marinheiros à radiação fatal. A Marinha preencheu o reator com asfalto e o afundou a leste da ilha Novaya Zemlya, em 33 metros de profundidade. O K-27 foi afundado após a instalação de medidas de segurança para manter os destroços intactos, até 2032. Infelizmente, não é o caso do K-159. Este submarino de ataque classe Novembro, com 350 pés, afundou de repente, levando 800 quilos de urânio esgotado ao fundo do mar. Sob rotas agitadas de pesca e navegação ao norte de Murmansk, Thomas Nilsson, editor do Barents Observer, chamou os submarinos de um Chernobyl em câmera lenta no fundo do mar. A Corporação Estatal de Energia Nuclear da Rússia, Rosatom, pretende resgatar esses destroços antes de 2035, assim como fez com o submarino de ataque de Ponta Kursk, que afundou tragicamente com seus 118 tripulantes em agosto de 2000. Nunca houve operação de limpeza nuclear tão grande no mar, especialmente em águas frias e agitadas como o Mar de Barents. O risco de desastre segue alto. Mesmo assim, a Rússia intensificou suas ambições navais nucleares. Ela continua avançando com a construção de quebra-gelos movidos à energia nuclear para uso na região do Ártico. Em 2010, lançou outra embarcação, logo apelidada de Próximo Chernobyl Flutuante. O acadêmico Lomonosov é literalmente uma usina nuclear flutuante. Barcaça de 21.500 toneladas sem propulsão, equipada com 2 reatores nucleares KLT. 40S gera 35x-2 megawatt elétricos ou 150x-2 megawatt térmicos. Em setembro de 2019, ela chegou ao distrito de Chukotka, onde fornece cerca de 60% da energia regional. Durante a arriscada viagem de 8.700 quilômetros pelo Ártico, de São Petersburgo, onde foi construída, vários alertas de desastre foram feitos. Agora, preocupações semelhantes estão sendo expressas sobre o almirante Nakhimov. Será que este navio gigantesco, que deve se tornar o principal da Marinha Russa, pode ser outro Ural? Durante quase 3 décadas de reparos e modernização, ele teve grandes melhorias ofensivas e de segurança. O navio é capaz de atingir velocidades de 31 a 32 nós, com alcance praticamente ilimitado, graças à propulsão nuclear e autonomia de até 60 dias no mar.
As tripulações variam de 710 a 744 pessoas, e o navio pode embarcar 3 helicópteros Ka-27, Ka-29 e Ka-31. Como no Ural, as especificações exatas são mantidas em segredo. No entanto, relatos especificam que foram instalados 10 lançadores verticais universais, cada um capaz de abrigar 8 mísseis de cruzeiro calibre NK ou Onyx. Há relatos sobre a inclusão de mísseis hipersônicos T-Circom. Fontes russas disseram que a configuração final pode ter até 176 células de lançamento vertical, 80 para armas anti-superfície e 96 para antiaéreas. Isso é ambicioso. Por comparação, o Super Destroyer tipo 55 da China tem 112 células de lançamento vertical. Um destroyer ali, Burke Flight 3, tem 96 células já. O cruzador Ticonderoga tem 122. Os destroyers, 80 células atualmente. O almirante Nakhimov recebeu novos sistemas de radar e canhão principal. O canhão soviético AK-130 de 130 mm foi substituído pelo moderno AK-192M do mesmo calibre. O cruzador ganhou poder de fogo e sistemas aprimorados de defesa aérea, como Forte M e Pantsir M, além dos sistemas anti-submarino Packet NK e Otvet. Essas melhorias acrescentam a capacidade de operar helicópteros Ka-27 em seu hangar e convés, facilitando operações anti-submarino de longo alcance. No entanto, ainda restam dúvidas sobre quais sistemas de armas e outros recursos foram realmente instalados e quão eficazes eles são. O relançamento do almirante Nakhimov em 2025 ocorreu após vários atrasos. O navio ficou atracado em doca seca no estaleiro Sevi-Mas, em Sverodvinsk, no Mar Branco. Desde 1997, sem ir ao mar, os trabalhos só começaram em 2014. A conclusão do trabalho, prevista para 2018, foi adiada para 2019 e depois para 2020. Em 2017, a agência de notícias russa TASS estava informando que o trabalho no almirante Nakhimov deveria ser concluído até 2021. Em 2021, disseram que o navio só voltaria ao serviço em 2023, mas em 2022, o estaleiro Servmesh adiou para 2024. Agora ele está finalmente pronto para os testes no mar. Esses atrasos indicam que armas avançadas foram instaladas, tornando uma nova superarma naval russa. Isso indica potencial para problemas contínuos como o Ural, com o risco de desastre nuclear no mar, ou Porto ainda presente. O tempo mostrará. Se tiver todo o armamento citado, será uma presença naval intimidadora. Por outro lado, como a Ucrânia mostrou no Mar Negro e, em parte, os Houthis no Mar Vermelho. Na era dos ataques, vantes, drones navais e mísseis hipersônicos, será que algum navio ainda é realmente seguro e defensável? O lançamento de um novo couraçado russo nuclear provavelmente retira 2 potenciais Chernobyls flutuantes das águas. Além de liderar a desativação do Pyotr Veliki, o lançamento do almirante Nakhimov permitiu à Rússia aposentar o problemático porta-aviões Almirante Kuznetsov. Enquanto isso, os planos para uma nova classe de super-destroyers movidos à energia nuclear para substituir o almirante Kuznetsov foram engavetados. Diferente do almirante Nakhimov, o Pyotr Veliki teve só uma modernização leve e ainda usa armas e sensores soviéticos. Em um determinado momento, ambos os couraçados estavam programados para passar pela mesma reforma profunda. No entanto, o status desses planos agora é bastante incerto, com vários relatos indicando que a Marinha Russa irá aposentar o Pyotr Veliki completamente. Menos uma Chernobyl flutuante para o mundo se preocupar, o que é bom. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para acompanhar as principais notícias navais e militares do mundo.